algumas perguntas ficam abertas ainda, tá? Algumas perguntas ficam abertas ainda, como, por exemplo, se o Corinthians aceitou pagar 100% do salário do Alan, né? Ou do Alan. É Alan ou Alan, hein, gente? Quer matricular o seu filho ou sua filha numa escola bilíngue de respeito? Casa Branca Educacional. Na Casa Branca, cada detalhe existe para apoiar o desenvolvimento do seu filho. O nome Casa Branca, aliás, reflete o compromisso em criar ambiente restaurador em que famílias se sintam acolhidas e as crianças realmente se sintam em casa. A infraestrutura aconchegante valoriza cada momento, porque a Casa Branca acredita, para um aprendizado bilíngue pleno, que o mais importante é que cada aluno se sinta bem-vindo, respeitado em seu ritmo e feliz para aprender. Aprender com alegria e diversão. Entre em contato no link na descrição. Venha viver essa experiência. Casa Branca, parece casa, é escola, um espaço seguro para o seu filho crescer bilíngue e feliz, desde a educação infantil ao 9º ano. Educação bilíngue de verdade. O Alan está encaminhado com o Corinthians, tá? O Corinthians encaminhou a contratação do volante Alan do Flamengo, tá? Negócio muito avançado, né? Dentro do Corinthians já começam a confirmar aí para todos que o Corinthians realmente fechou com o Alan, volante do Flamengo. O que passaram e o que não passaram? Vamos lá. E eu não vou chutar nada, porque aqui eu não chuto, né? Eu trago informação, deixa o like aí. O Corinthians encaminhou a contratação do Alan por um empréstimo gratuito até o fim desta temporada. Lembra que eu falei para vocês? Eu trouxe com exclusividade que o Corinthians ainda sonhava, que ele, mesmo com o Vasco fazendo, né, uma proposta com transfer, né, para pagar pelo jogador, o Corinthians ainda esperava, né, sonhava que o negócio não desse certo com o Vasco, para que o Corinthians pudesse avançar na contratação do Alan. Por quê? Porque o Flamengo, na verdade, né, acabou cedendo, né, a proposta do Corinthians de negociar o Alan por um empréstimo gratuito, tá, gente? Então, só para vocês entenderem bem, né, o Alan vem por um empréstimo gratuito, o Corinthians não vai pagar nada pelo Alan. Agora, vamos lá. O salário do jogador é de R$900 mil, tá certo? E o Corinthians com duas coisas. O Corinthians está contratando o Alan, está encaminhando a contratação do Alan, tá? Prefiro esperar, né, para assinar tudo. Está encaminhando a contratação do Alan até o final do ano por empréstimo gratuito. E o Corinthians, né? E o Corinthians, ele ainda não passou, né? Eu tentei algumas informações em off, por exemplo. O Corinthians vai assumir 100% do salário? Eu queria trazer essa resposta para vocês antes de começar a live, mas eu tinha que começar. Aí eu fico enrolando, atrasando, eu vejo que já atrasei demais, né? Já eram 15 minutos de atraso. A fonte não respondia. Eu achei melhor entrar no ar. Mas eu prometo trazer essa informação para vocês, ou durante o Café da Fiel de hoje, ou, né, na programação desta terça-feira aqui no canal. Mas eu posso dizer para vocês que está encaminhado, com opção de compra, e o valor da opção de compra eu também não apurei ainda, tá? Então nós temos encaminhado e com opção de compra. Agora, eu não sei dizer ainda para vocês se o Corinthians conseguiu um desconto, porque o Corinthians estava esperando um retorno, né, do staff do atleta para conseguir um desconto aí nesse salário. O Flamengo não quis, né, pagar parte do salário do Alan, né? O Flamengo não quis, então não teve, né, essa ajuda aí do Flamengo para rachar salário, para pagar
qualquer tipo de porcentagem. E também a opção de compra são as duas informações dessa contratação que está praticamente fechada, que eu vou ficar devendo para vocês, mas talvez eu traga ainda hoje na programação, tá? Eu sei o seguinte, hoje se reuniu também o Osmar Stabile, o Marcelo Paes e o diretor financeiro do Corinthians. Eles devem ter feito conta pra caramba, igual eu com a minha calculadora. Será que dá? Se a gente tirar aqui, colocar ali, será que dá? Enfim, é uma contratação, né, que o Corinthians, né, que o Corinthians realmente está aí encaminhando, tá? Encaminhando já. E vou te falar, hein? Ó, tem gente que reclama de tudo também, né? O São Paulo queria o Alan, o Santos queria o Alan, o Vasco queria o Alan, né? O Fluminense chegou a cogitar o Alan, vários clubes queriam o Alan. O Corinthians, o Corinthians está vencendo uma concorrência grande pelo Alan. Muita gente queria contratar o Alan no mercado da bola. Gente, hoje até eu estava no programa no UOL, no de primeira, e o PVC contou uma história do Alan, que mostra quem é o Alan e qual é o Alan que o Dorival espera. Ele disse que teve um jogo do Atlético Mineiro, que foi a melhor fase do Alan. Ele foi muito bem no Fluminense, foi revelado pelo Fluminense, foi muito bem no Atlético Mineiro, e ele foi tão bem no Atlético Mineiro que o Sampaoli pediu ele no Flamengo. E teve um jogo no Atlético Mineiro que o Sampaoli ficou louco com ele. Só que uma pessoa contou que o Alan fugiu do Sampaoli para não vir bronca, porque, né, o Alan não fez uma boa partida na visão do Sampaoli. Aí no outro dia, no treino, na Cidade do Galo, ele ficou fugindo do Sampaoli o tempo todo. E na saída, o Sampaoli conseguiu, né, pegar o Alan e falar, vem cá. Aí ele falou assim, ontem eu assisti um filme ontem que morreu madre, morreu padre, morreu mano, morreu todo mundo. E eu não fiquei triste. Mas quando eu fui ver o tape da sua partida, eu fiquei muito triste. Porque você não parava em lugar nenhum no campo. Ficava correndo para cá, correndo para lá, ia para a direita, ia para a esquerda, ia para frente, ia para trás, e eu queria que você jogasse de primeiro volante. Então, esse é o Alan. O Corinthians, na visão do Dorival Júnior, o Corinthians vai ter esse jogador. Um jogador, um volante de movimentação e qualidade. Vem buscar a bola entre os zagueiros, encosta nos laterais, chega na frente com qualidade, né, com bons passes. Enfim, esse é o Alan que o Sampaoli, né, que o nosso querido Dorival Júnior, né, pediu, tá? Então o Alan está praticamente contratado pelo Corinthians, né? Só estou usando da minha prudência. Qualquer jornalista que consultar o Corinthians, eu sei que está recebendo a mesma frase que eu, porque eu percebi que quando eu chamei, a frase já veio assim, puf, sabe, pronto, a pessoa nem escreveu, é porque a pessoa tá passando a mesma frase para todo mundo. Então, alguns vão usar fechar, outros vão usar encaminhar, enfim. Mas realmente, todo mundo já está cravando, Tem tudo aí para ser jogador do Sport Clube Corinthians Paulista, o Corinthians já está confirmando em off. Algumas perguntas ficam abertas ainda, tá? Algumas perguntas ficam abertas ainda, como, por exemplo, se o Corinthians aceitou pagar 100% do salário do Alan, né? Ou do Alan. É Alan ou Alan, hein, gente? Porque se pagou 100% pelo Alan, nós estamos falando de um salário de 900 mil. Parece muito, mas é um jogador da confiança do treinador, é um jogador que vem para ser, acho que titular do Corinthians. Ele é melhor que o Ranieri. É claro que hoje o Bidon e o André estão numa grande fase. Agora, gente, o Corinthians começa a ter um elenco muito interessante. A gente já está na hora de, né? Eu acho que a partir do Alan, nós vamos começar a valorizar um pouco mais esse elenco do Corinthians. Vou passar os números do Alan para vocês, tá? Alan terminou o ano se recuperando de uma fascite plantar.
É isso mesmo? Ou o Klaus errou aqui? Facite plantar? Hein? O último jogo, o Pantela, 28 anos ele tem. Né? Ele jogou esse ano pelo Flamengo? Acho que não, né? Fez 33 jogos na última temporada, tá? 33 jogos na última temporada, sendo 17 como titular. Ah, cara, até que... Se ele não jogou essa temporada, o Klaus tinha passado isso para mim aqui faz uns dias já, né? Faz semanas, então por isso que eu tô perguntando. Senão o último jogo dele... O último jogo dele foi dia 21 de setembro. Dia 21 de setembro foi o último jogo dele, no empate de 1-1 do Flamengo, por 1-1 com o Vasco. 24ª rodada do campeonato, jogou contra o Fluminense, o pessoal tá falando aí. Enfim, ano passado, 33 jogos, 17 como titular. Até que ele jogou bem para um cara que se recuperou de lesão. Digo em quantidade, né? Chegou ao Flamengo em julho de 2023, indicado por Jorge Sampaoli. Gosta do espanhol? Jorge Sampaoli. Por 8,2 milhões de euros. Hoje, se ele for bem, hoje ele vai valer 2 milhões de dólares. Se o Corinthians quiser comprar. Desvalorizou. Né? Fazendo um Peugeot. Tô brincando. O Alan, eu gosto do Alan, eu gosto da contratação, tá? Em 2023, fez só 14 jogos. Em 2024, na primeira temporada completa, fez 40 partidas pelo Flamengo. O Alan tem muitos problemas de lesões. Chegou no Flamengo em 2023 se recuperando de uma cirurgia motivada por estresse na coluna lombar. No mesmo ano, passou já com a camisa do Flamengo por cirurgia no tornozelo direito para retirar uma calcificação óssea e passou a conviver com um problema de fascite plantar no pé esquerdo. Entendeu? E dá medo desse tipo de lesão, né? 2 milhões de euros, desculpa, gente. 2 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos, tá? Pedrinho anemia procede, Samir. Quem falou do Pedrinho? Pedrinho eu vou descobrir agora. Pera aí. Hein? Pedrinho eu vou descobrir agora. Se o Corinthians contratar o Pedrinho, eu já não tô entendendo mais nada. Tá? Primeiro, o Dorival já não estava gostando da ideia do Zaccaria, né? Zaccaria. Quem lembra dessa música? Zaccaria. Ele já não gostou da ideia do Zaccaria, porque ele queria ele quer atacante de beirada. Ele quer volante. Aí agora vai chegar outro meia, imagine. Hein? Imagine. Entendeu? Não faz sentido. Né? Não faz muito sentido. Não faz muito sentido, então, ele partir para cima do Pedrinho agora, né? Mas, enfim, eu tô aqui para tentar confirmar. Deixa eu até chamar uma segunda fonte. O que uma fonte me respondeu aqui, que é muito difícil, que é um cara que vai disputar a Copa do Mundo, se naturalizou e foi convocado pela seleção dos caras. Legal, né? Vai ser legal ver o Pedrinho na Copa do Mundo. Eu gosto de ver assim os brasileiros por outras seleções na Copa, entendeu? Eu gosto. Agora, eu não vou torcer para essa Copa aí, não. É muito palmeirense, Neymar deve ir, entendeu? Eu vou transmitir, eu transmito aqui a Copa do Mundo, faço pós-jogos da seleção, depois a gente decide isso até o meio do ano, né?